Fala galera, eu sou o Tatavo. Estamos começando mais um episódio do Pod Pingo, onde a paixão pelo esporte vira papo de verdade. Fala galera, eu sou o Rodrigo Salarini e hoje estamos aqui com um grande convidado, Dr. Bruno Canuto, supervisor de odontologia do esporte do Flamengo. É uma honra estar aqui com ele, com o nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Tatavo, obrigado, Rodrigo, aí pelo convite dessa resenha. Vamos resenhar um pouquinho sobre a odontologia do esporte e a sua importância. Então vamos lá, né? Vamos começar, né? Vamos para a resenha. Então, Bruno, por que os atletas precisam de um atendimento diferenciado? Então, Tatavo, na verdade, assim, a odontologia do esporte ela vem crescendo a cada ano. Hoje é uma especialidade odontológica, assim como tantas outras têm as suas importâncias, a odontologia do esporte também. Hoje a gente está completando, esse ano, completamos 7 anos na odontologia do Flamengo. E o Flamengo vê a importância tanto para a alta performance e a odontologia também do esporte vem para aquela galera que não é de alta performance. A galera do dia a dia, que pratica futebol, que pratica outros esportes, ciclismo, quanto todas outros esportes. Então a gente pratica uma odontologia preventiva. Sim. A verdade é essa, a gente quer prevenir lesões, prevenir algum tipo de problema e deixar esse atleta pronto para performar em campo. Esse é o nosso intuito dentro do projeto do Flamengo. Mas assim, engraçado você comentando isso, a gente visualizando aqui dentro de uma perspectiva profissional, a gente consegue até imaginar quem não tem esse acesso, mas para um atleta amador, que a gente até lida muito com isso aqui, atleta amador, atletas que estão tentando e galgando alguma coisa, como assim, o quão difícil de repente seria isso, essa prevenção e detecção desses problemas, né? Sim, sem dúvida. O atleta hoje que ele performa num clube de ponta, ele começa numa base, né? Então ele vem ali como um atleta amador, depois ele vai se profissionalizando. Ele precisa entender a importância dessa odontologia. Então a gente começa com a parte de prevenção, entre aspas, ali uma prevenção básica, né? Ver lesão de cárie, ver como é que está um posicionamento de siso. Qualquer tipo dessa prevenção para ele é importante. E para o clube mais ainda, porque o clube quer isso. E o atleta amador, eu entendo que também ele quer performar dentro do esporte dele. Por mais que não seja uma alta performance, mas ele quer estar sempre se autodesafiando, né? Quer performar cada vez mais, quer melhorar o seu desempenho. Então a odontologia vem para isso também, para ajudar ele a aumentar o seu rendimento. Na curiosidade agora, provavelmente, nossa aqui, de todo mundo que está assistindo, como é que é esse passo a passo? Esse dia a dia aí de você? Cara, é puxado, porque hoje a gente atende lá, vou chutar aqui, acho que uns quase 400 atletas, né? A gente dá um suporte bom também na parte do basquete do Flamengo. Rapaz, é muita gente. É muita gente. Então a gente trabalha com... Início do ano a gente faz uma pré-temporada com eles, né? Um check-up geral, onde a gente começa a mapear por categorias, né? A gente pega ali uma categoria... sub-8, sub-9, a gente tem hoje lá sub-6. Então a gente começa com a categoria menor, alinha todas essas categorias junto com seus supervisores e a gente vai mapeando cada categoria. Então é uma avaliação rápida desses atletas, né? Rápida, mas que a gente está atento aos mínimos detalhes. Então a gente avalia sono, postura, nível de ansiedade do atleta. A gente vê muito atleta com, por exemplo, roendo unha. Isso já mostra pra gente, a gente dá uma olhada na unha do atleta e já vê que ele, por exemplo, rói unha, a gente já sabe que é um atleta um pouco mais ansioso. Então a gente faz primeiro esse mapeamento geral, vamos supor, do sub-6 até o sub-20. E depois a gente começa a gente faz por cores, né? Então um atleta hoje que ele está no verde, ele está de alta odontológica. Um atleta que está no amarelo, ele vai ter alguma coisa sem risco emergencial, digamos assim, né? Então não tem nenhuma urgência, a gente precisa atendê-lo, mas sem uma urgência. É isso que eu ia perguntar, se vocês já encontram muitos problemas nesse meio aí, ou se é mesmo só para prevenir, né? Nada, sem dúvida. A gente começa uma pré-temporada, até porque a gente recebe muitos atletas novos. Sim. De uma temporada, até ao longo do ano, mas no início da temporada é coisa grande, assim, são muitos atletas. Então quando a gente percebe que tem vários atletas no vermelho, por exemplo, a cada categoria, mapeamos uma categoria sub-12. Tem alguns atletas no vermelho, a gente vai passar para outra categoria, porém esse sub-12 no vermelho, a gente já vem chamando ele ao longo da semana, ao longo do mês, e já vai
trabalhando esse atleta para que ele se torne um atleta no verde, para que ele esteja apto a performar e não atrapalhar o clube, entre aspas, ali, para ele poder atuar no campo. Sim. Então, é uma coisa assim. E outra coisa que é legal também é que a gente tem tudo muito protocolado. Então, isso é legal, porque hoje na odontologia, por exemplo, do Flamengo, nós temos 5 dentistas. Todos os 5 dentistas, nós trabalhamos da mesma maneira. Uhum. A gente Tem faz um padrão, né? um padrão. É tudo muito protocolado. Então, Sim. se eu faço uma coisa aqui, o outro colega vai fazer a mesma coisa. Então, isso é muito legal e dá uma amplitude boa e uma segurança do que está sendo feito. Sim, e é legal andar em conjunto também, né? Porque, pô, imagina, um faz uma coisa, outro faz outra. É feito de uma maneira diferente, né? É. Isso aí não seria tão... Agora, o sub-6 que você comentou aí, ele, na verdade, que você falou dessas etapas, né? Sim. O sub-6, ele é meramente clínico ou ele já envolve questão de desempenho, questão de que possa atrapalhar ou não? Sim, normalmente a gente vai olhar para a parte clínica, mas, por exemplo, a categoria sub-6, onde esse atleta ainda possui dente de leite, né, que é o dente decido que a gente chama, a gente já vai olhar esse atleta para frente. Por exemplo, ele tem erupção dentária já adequada, já está no prazo ideal, tem um posicionamento adequado, esse atleta ele tem uma que a gente chama, né, uma mordida adequada, ou ele vai ter algum problema futuro. Quando a gente entende que ele vai ter um problema futuro, a gente já entra antecipadamente ali, por exemplo, com uma ortodontia, né? Ortodontia não, a gente vai entrar com uma ortopedia da mandíbula. E aí a gente consegue trabalhar o osso dele para que quando ele tenha 8, 10, 12 anos, já esteja tudo bem posicionado para que ele não tenha problema. Sim, o interessante disso aí é que muita gente não tem um conhecimento mais fundo dessa área. E assim, pelo que você está falando, isso tem uma importância não só no pessoal que está começando, iniciando ali, 6 anos de idade, tanto para o pessoal mais velho, né? Claro, não. E assim, se você parar para pensar, hoje um atleta sub-6, sub-7, quantos desses atletas vão se tornar atletas profissionais? Está muito longe disso. Então, quanto mais cedo você pegar para trabalhar essa parte, melhor então, né? A gente não está falando só do atleta de alta performance, a gente está falando aqui de um ser humano, né? De uma pessoa que precisa de um tratamento odontológico adequado. Então, esse cara que não vai chegar, ele vai ter uma condição bucal adequada para exercer seu trabalho, qualquer que seja, né? E, enfim, eu acho que isso aí para a vida dele é fundamental. E esse é o nosso foco lá também. E tu ainda pega uma variedade por questões sociais também que influencia muito, né? Bastante. A gente tem que ter um acompanhamento bem justo ali com o responsável, né? Muitas vezes com o empresário, para que ele entenda o que a gente está fazendo ali, qual é o caminhar desse atleta e a importância da odontologia dentro de tantos outros segmentos no departamento médico, por exemplo, fisioterapia, psicólogo, né? Hoje o Flamengo disponibiliza inúmeras assistências aí para os atletas ficam bem cobertos nesse sentido também. Eu acho que a gente já até começou a entrar um pouquinho nesse ponto, né? Mas o papel do dentista na equipe multidisciplinar do esporte. Qual é o papel do dentista, Bruno? É muito legal, porque a gente consegue interagir muito bem com todos os segmentos ali. Então, hoje no Flamengo, rapidamente falando, tem dentista, tem fisioterapia, tem psicólogo, tem podólogo, tem nutricionista, tem um médico, cardiólogo, enfim, tem inúmeras disciplinas ali que a gente vai interagindo e por diversas vezes o próprio fisioterapeuta, por exemplo, chega para mim lá, vai lá na sala, leva um atleta e pede para eu fazer uma avaliação. Por exemplo, Bruno, você pode fazer uma avaliação aqui desse atleta? Ele está, por exemplo, com recidiva de lesão muscular, ele está ali performando, faz 1, 2 jogos e lesão muscular. E aí os caras tratam ele mais 1, 2 semanas lesão muscular, a mesma muitas vezes. Então eles pedem para a gente fazer uma avaliação clínica e muitas vezes radiográfica para ver se tem algum foco dentário, né? Se tem algum problema de siso, por exemplo, ou lesão cariosa, para a gente entender e descartar qualquer possibilidade de ser alguma coisa odontológica, né? Caraca. É interessante que eu lembro quando foram começando a inserir outros setores no futebol, né? Que antigamente era só preparador físico, treinador e... eu lembro que quando começou a inserir e que veio psicólogo, veio todos esses setores que você está falando, era uma coisa muito separada, né? Então, assim, o psicólogo, o atleta, ele tinha que levar ele para um consultório dele, tanto, né? fazia o tratamento e voltava ao clube. O dentista, ele ia lá só por uma questão de um foco dentário e voltava. E eles não se falavam.
Não, E às Hoje tá vezes, inserido, né? hoje, eu acho que é muito mais não, importante nessa. hoje para você ter uma ideia, lá no departamento médico do Flamengo, a gente tem uma interação 100%. Então é um espaço único, onde fica nutrição, o setor administrativo, departamento odontológico, departamento médico, psicologia, parte de podologia e fica a parte de fisioterapia, que é a parte maior ali onde esses atletas ficam sendo tratados, né? Então é ali uma interação direta. Né? Então eu passo no departamento e, ô Bruno, deixa eu te falar sobre o atleta e tal. É bom que não fica aquela coisa aleatória, né? Você sabe de todos os pontos. Tem todo um acompanhamento, um protocolo, vários quadros no departamento médico. O atleta tal, tá fazendo um tratamento de LCA, de recuperação, tá em observação odontológica. Então, isso tudo é muito bem legal, mapeado. Maneiro. Tem um rapaz responsável, por exemplo, que fica lá também, que é o Pedro. Ele fica ali só para monitorar toda essa logística, né? Isso funciona muito, sabe? E é legal, você acaba vendo a importância de todo mundo valorizando o seu setor. Sim. E aí a engrenagem começa a funcionar de uma maneira mais fácil, né? Mais adequada. E trazendo agora até para a parte que eu gosto. Até onde a saúde bucal influencia, por exemplo, num trabalho de força, num trabalho de potência, num ganho, na evolução do atleta? Sim, a gente tem isso já comprovadamente, né? Que é uma lesão cariosa, por exemplo, uma bolsa periodontal que fica atrás do siso normalmente. Isso pode causar uma recidiva de lesão e está atrapalhando a performance desse atleta. Fora isso, um mau posicionamento dentário. Ele pode ter, por exemplo, dores de cabeça, passar a ter uma situação de bruxismo a partir de uma ansiedade. Então, assim, você ter o meio bucal adequado vai fazer com que esse atleta performe de uma maneira bem mais satisfatória, tanto para ele, para o empresário, para a família, para o clube. Então, acho que todo mundo ali sai beneficiado com isso. E estou aqui pensando, cara, assim, a gente também tem um olhar bem interessante para essa questão que você falou do trabalho de força. Então, a gente tem um mapeamento para ver se a gente chama de oclusão, né? Para ver se essa mordida desse atleta está adequada. A gente já é comprovado também que quando o atleta tem uma mordida adequada, ele tem uma interferência na carga podal dele. Então, para que isso perdure, a gente mapeia alguns atletas de ponta selecionados pelo clube, na verdade. O clube chega para a gente e fala assim, olha, tem esses atletas aqui no Sub-17 e eu tenho 10 atletas que eu queria que fizessem esses testes aqui. A gente chama esse atleta vai lá, a gente faz um teste de carga podal, por exemplo, faz alguns testes de mandíbula, de mordida, e a gente tem esse entendimento de que se a gente conseguir melhorar 2% desse atleta, que é um atleta de ponta, a gente já está ajudando muita coisa. Não só no futebol, mas natação, por exemplo. Imagina um cara de natação melhorar um milésimo de segundo. É o que ele precisa para ganhar uma competição. É o que diferencia de uma prata para um ouro, por exemplo. Exatamente. Então a gente também tem esse trabalho lá, um trabalho mais específico, mas que também tem uns resultados bem legais, assim, diferentes. Cara, que loucura, né? Tipo assim, eu já, muito tempo atrás, desde quando eu jogava na divisão de base, eu já ouvi falar dessa situação que influenciava muito. E assim, você até falou que tem influência, já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, pode dar dor de cabeça, que você falou, quebra no rendimento. Isso tudo pode começar na boca. Exatamente. Mas como isso pode começar na boca? Qual a influência que isso tem no nosso corpo, Bruno? Então, a bactéria, por exemplo, cárie, ela pode circular na corrente sanguínea e se alojar em algum músculo, por exemplo. Caramba! E ela estando ali, ela vai causar uma fadiga em excesso e esse atleta começa a ter uma recidiva de lesão, por exemplo. Eu atendi agora, tem 2 semanas, um atleta que foi para o Mundial e ele estava justamente com essa queixa. A queixa dele era, doutor, eu fiz um procedimento dentário, enfim, em um outro país, e estava de férias para poder jogar o Mundial, e quando ele voltou, ele sentiu a mordida muito diferente. E a queixa dele era dor de cabeça, acordava com muita dor no pescoço, já estava chegando na lombar.
Caraca, Como é que esse cara vai performar no Mundial de Clubes agora? tem como. Alto Então, e qual era... nível altíssimo. Enfim, exatamente. Nós fizemos lá no consultório, nós fizemos um escaneamento intraoral, onde a gente conseguia ver mais ou menos a mordida dele. Entendemos que estava desalinhada essa mordida dele. E lá eu fiz um alinhamento, um ajuste oclusal, que a gente chama, que é equilibrar essa mordida. E liberei ele. 2 dias depois entrei em contato com ele, já tinha viajado para o Mundial e pronto. Na verdade era só ajuste. Era tipo, não era foco, não era nada, era ajuste. Ajuste de posicionamento dentário. Pra você ver como é que é o mínimo de Cara, que loucura. As pessoas não têm noção disso, né? O pessoal que tá vendo, eu tenho certeza que muita gente não tem conhecimento. Às vezes, um profissional que trabalha nos bastidores tem total influência. Pô. Tem uma importância muito grande na performance do atleta. E passa batido, né? E passa batido. É verdade. Porque eu tive um atleta, inclusive a gente passou por isso, que ele teve uma lesão de posterior de coxa, foi tratado, voltou para os treinos, fez a transição. Rapaz, no primeiro tiro que ele deu no jogo, posterior de coxa. Aí já começaram a ficar de olho na preparação física, já começam a vir em cima, né? É onde vai, né? Aí tratou, voltou, posterior de coxa. Aí a gente fala, não é possível. Tudo controlado, monitorado. Alguém imaginou que pudesse... Ninguém imaginou. Aí tá estourando esse moleque. Tá pegando, No período do clube que eu trabalhava, não tinha tanta estrutura assim, era um time de menor porte. Então, a gente tinha um médico lá que comentou, ele falou, minha esposa é dentista. Não vale a pena, de repente, olhar se tem alguma coisa, se não tem. Não deu outro, olhou. O dente dele, cara, vários focos dentários. Então, assim, a gente não ia imaginar isso nunca. E a gente recebe muito não, mas alguns atletas aí que vêm de fora, principalmente, com uma condição assim, muito, até nível profissional, muitas vezes, com uma condição bucal nada adequada. Então, a gente tem que estar de olho nisso, sim, que é fundamental. Agora, não necessariamente o atleta precisa sentir dor para esse rendimento cair, né? Assim, não precisa ser sintomático. Ele pode estar perdendo rendimento, ser aqui. Sim, como é que a gente detecta? A prevenção, no caso. A prevenção, a gente está acompanhando esse atleta. Então, por exemplo, nos clubes, a gente faz esse acompanhamento a cada 6 meses, né? A gente tem esse monitoramento desses atletas, o que facilita o nosso trabalho. Os protocolos também fazem muito sentido e ajudam muito. Mas, por exemplo, eu lembrei de uma outra situação aqui. Um atleta de nível profissional foi vendido para a Europa, e isso eu fiquei sabendo depois que ele voltou. Ele falou que chegou no clube, foi no Manchester United, por exemplo, na Inglaterra, imagina. E ele, mesma coisa, sentindo fadiga, cansaço em excesso, a nível dele sentir e ter problema muscular. O médico de lá levantou a bola que poderia ser o siso, já que, olhando o meio bucal, estava tudo bem. E aí, no final das contas, ele removeu os 4 sisos, nunca mais teve problema. Caramba. Então, às vezes, é uma situação que a gente tem uma ideia que possa ser, e tudo bem, ele fez lá a cirurgia, ele falou, doutor, depois que eu fiz essa cirurgia, acabaram os meus problemas. Então, a gente tem que estar muito justo, né? Muito alinhado, em sintonia com o departamento médico, para que isso... Sim. E a gente tem inúmeros casos. Então, hoje, graças a Deus, os clubes entendem também dessa forma, essa importância. Os profissionais também, e eles percebem no dia a dia essa importância, e cada vez mais a gente vai ganhando importância no clube também. Assim como fisioterapia, médico, enfim, acho que tudo é... E o que vem para agregar é sempre bom, né? E agora aqui uma coisa até interessante, Bruno, o protetor bucal e o protetor facial, para que ele serve assim, no esporte em geral, tanto de contato ou sem contato? Então, Tatá, eles vão trabalhar justamente na prevenção, voltando na prevenção. Então, você vai perceber que eu falo sempre de prevenção. O protetor bucal, ele vem para prevenir lesões bucais, né? Ali de tecido mole, gengiva, lábio, pacientes e atletas, né? Que usam aparelho ortodôntico fixo, né? Que é aquele metálico, por exemplo, que pode machucar a boca. Então, ele protege e previne quanto a isso também. Por exemplo, não só o futebol, nem só o boxe, jiu-jitsu, mas um ciclista, por exemplo, que corre risco de cair de bicicleta, né? E bater. A gente tem alguns casos, sim, a gente recebe no consultório de atletas nesse nível. E o protetor facial é muito interessante, porque
a gente consegue fazer com que esse atleta que teve um trauma de face, ou de nariz, ou de zigomático, qualquer trauma facial, a gente consegue fazer com que esse atleta volte antecipadamente para o campo. São atletas que valem milhões, por exemplo, falando do profissional. Um atleta profissional hoje, pô, imagina quanto é que ele vale para um clube, tá no campo. É um ativo, né? No camisa 10. Não tem valor para um clube desse. Então, o cara sofreu um trauma de face. Ele vai voltar, teoricamente, daqui 40 dias. Vai operar ou não operando aí um prazo um pouco menor, mas às vezes 10 dias, operando os 40 dias, vamos imaginar. A gente conseguir fazer com que esse atleta volte para o campo em 10 dias, em vez de 40, 50, é fundamental. O clube percebe essa importância e a gente confecciona esses protetores faciais justamente nesse sentido, proteger o atleta para que ele volte antes do campo com uma segurança. Que tem até exemplos claros aí, né? Perto de nós do futebol brasileiro, o próprio Rafinha, o Varela, claro, enfim, vários atletas já jogaram machucados, né? Exatamente. Após cirurgia, ele consegue performar, legal, bacana, voltar e entregar o que tem para o clube. Porque um clube, muitas vezes, numa mesma posição, ele tem um reserva, muitas vezes à altura, ou não. Então, às vezes, já passamos por situações, por exemplo, do clube não ter um atleta, tem o principal titular, tem o reserva, ele tem que buscar numa categoria sub-20. Tem muito caso disso. Então, a gente consegue fazer com que esse atleta principal consiga voltar, o clube ele quer para ontem. Melhor ainda. Mas nesse caso, para o clube, o departamento em geral, essa importância. Teve a lesão na face, colocou a máscara. A preocupação maior, no caso, é o contato com a bola ou o contato com o outro atleta? Os dois. Mais com outro atleta. Mais os dois. Porque a máscara ela vem justamente para dissipar essa força. Então a gente confecciona a máscara a partir da lesão que ele teve. Então se ele teve uma lesão de nariz, a gente vai focar bastante nessa região aqui nasal. Se ele teve uma fratura de zigomático, a gente vai focar nessa parte. Então muitas vezes vocês vão ver aí na mídia uma máscara facial que do lado ela é fechada, do outro lado ela é aberta. Por que, Bruno? Não é igual? Não. Esse atleta muitas vezes ele teve uma fratura nessa região, onde a gente precisa aqui reforçar essa região, e do lado de cá a gente deixa aberto, porque ele precisa da visão periférica. Sim. Que querendo ou não atrapalha um pouco, né? Você vai botar um aparato ali no rosto, como você botar na boca, você botar um sapato novo, você botar um aparato ali, você vai sentir uma dificuldade. Então, o que a gente faz muitas vezes, por exemplo? Entregou um protetor facial para esse atleta hoje. Ele já sai com a recomendação de usar muitas vezes esse protetor facial em casa. Para acostumar, né? Para acostumar. Vai assistir televisão, vai ficar o dia inteiro com essa máscara, porque ele já consegue perceber a visão. Vai se ambientando com isso. A gente tem um exemplo muito claro do nosso nariz, daqui o tempo todo. A gente consegue ver, só que está acostumado. Está acostumado, perfeita colocação. Então a gente faz os testes e orienta esse atleta e 100% das vezes ele tá apto, né? E ainda assim, se a gente precisar fazer algum tipo de ajuste, a gente ainda consegue também. Sim, ainda tem tempo para isso, né? Exatamente. Agora, trazendo para a nossa realidade aqui, que é onde o nosso público aqui se interessa muito, numa cidade, assim, num local de interior, fora dos grandes centros, um atleta amador ou um atleta que às vezes está sem contrato ou sem competir, ele manter essa saúde bucal, assim, o que você de repente orientaria? Prevenção ou esperar de repente uma queda de rendimento? Não, é uma prevenção, mais uma vez, prevenção. Ele precisa ir e ter esse acompanhamento, como eu falei no início, ele tem que entender que ele é um ser humano comum, né? Ele trabalha ali hoje, de repente, com uma alta performance ou não, um atleta amador, mas ele é uma pessoa, ele precisa ter a saúde bucal adequada. Então, muitas vezes ele não está num grande centro, mas ele precisa ter um dentista de confiança. E se ele sentir uma necessidade de procurar um dentista mais especializado para o esporte, aí ele tem uma condição de buscar num grande centro um dentista que seja especialista em odontologia do esporte. Onde aí sim ele vai focar toda nessas especialidades, nessas especificidades né, da odontologia do esporte. Aí ele consegue aprofundar um pouco mais. Mas só dele ter um acompanhamento radiográfico, né, clínico, isso já vai trazer para ele uma saúde bucal, uma performance melhor, sem dúvida nenhuma. Bem legal. Legal, interessante. E agora chegou o momento, né?
momento interessante que a gente tem aqui, legal, bacana, descontração. Caiu na rede é peixe. Esse é o Fala melhor pra ele, momento. Rodrigo. É o melhor? Bruno, conta aí pra gente uma curiosidade no teu dia a dia lá no Flamengo. O pessoal gosta de uma resenha, né? Mas Rapaz, fica à vontade aí para contar. curiosidade. Algum acontecimento, né? Rapaz, a gente gosta dessa parte do quadro. Essa parte é melhor. Ó, o que me vem aqui na cabeça, assim, de bate pronto, foi uma situação que aconteceu com a gente com o protetor facial. Nós estávamos no consultório e atendemos um pedido lá do médico para que fosse feito um protetor facial para o atleta de última hora. Esse atleta precisaria jogar no dia seguinte, atleta do profissional, jogo no Maracanã, e esse atleta, mais uma vez, não tinha reserva para ele, teria que buscar alguém no sub-20, e aquela pressão danada, e aí, beleza, fomos pro consultório, chegamos lá, fizemos uma moldagem, ele chegou por volta de 3 horas, não sei, na parte da tarde já, e demora, né? Existe uma demanda grande para confeccionar um protetor facial. Eu lembro que a gente ficou de 3 da tarde ou 4 da tarde até umas 3 da manhã, fazendo protetor facial, para entregar no dia seguinte, às 9 da manhã, no clube, né, no centro de treinamento. 9 da manhã estávamos lá para entregar esse protetor facial e o protetor facial ficou lindo, ficou muito bem adaptado ali no modelo e a gente na expectativa de poder mais uma vez ajudar, né, contribuir ali com o clube. E eu lembro que eu e o Dr. Guto, a gente se falava, né, ao longo dessa confecção, da importância, o quanto era legal a gente participar, né, do clube dessa maneira, nessa importância. E a gente, entre aspas, brincava entre a gente, caraca, olha como é que a gente pode contribuir, né, cara? E a gente muito feliz e podendo contribuir. E aí a gente chegou lá 9 horas da manhã, entregamos para o atleta foi para campo fazer os testes, né, fazer o treino dele, que estava marcado para as 9. Nem dormiu direito, né? Nada. É isso aí, acontece. Eles querem ir para ontem, não tem jeito. E aí ele fez os testes, cabeceou bola, fez tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, beleza. O jogo era à noite, eu e o Dr. Guto fomos também pro jogo, né? A gente foi convidado para ir, para assistir. Chegamos no jogo para assistir e o atleta já no campo, fazendo aquecimento com a máscara, muito legal. E o Dr. Guto, inclusive, estava sem óculos, não estava enxergando muito, que foi engraçado também. Eu falei, rapaz, tá sem óculos, cara, não tá enxergando nada, mas ele tá com a máscara. Eles descem pro vestiário novamente, para finalizar o aquecimento e voltar para campo. Só que quando eles voltam para campo para fazer o hino e tudo, ele já estava sem a máscara. Eu falei, cara, deu ruim. Aí a gente já bate um breve desespero, porque é uma responsabilidade gigante. Imaginávamos já, nunca aconteceu, mas você já começa a se questionar. Aconteceu alguma coisa com a máscara. E aí o Dr. Guto falou, não, mas isso aí ele tá só no hino, não vai botar máscara agora, ele vai botar quando começar a guardar. Faz sentido, né? Se agarrando, né? Mas a esperança, né? O que tinha de esperança ali. Só que quando foi começar o jogo, eu falei pra ele, eu falei, cara, tá sem a máscara. Vai rolar. E aí, rapaz, aí começa aquele suadouro e a gente, caraca, o que aconteceu com a máscara? Máscara não perfeita. Esqueceu até de assistir o jogo. Nunca aconteceu, sem dúvida nenhuma. Não estava nem olhando pro jogo. E nunca aconteceu, então o que aconteceu? E a gente na expectativa, um atleta lesionado, a gente fica preocupado, né? Recém-lesionado. No caso dele, se eu não me engano, ele nem chegou a operar. Era uma recuperação mais breve, né? Mas, enfim, existe a preocupação. E aí começou o jogo e a gente, caramba, como é que aconteceu? Não tinha como falar com ninguém. Papai do céu, né? Com 20 minutos de jogo, mais ou menos, ele sofre uma pancada e é substituído. Então ele sai de campo e a gente relaxou. Tirou o peso. Foi. Depois a gente descobriu o acontecido, enfim, foi uma confusão que teve com o técnico, não há nenhum problema com a máscara, né? Com a confecção da máscara, que a gente ficou mais satisfeito e tranquilo, mas foi com o treinador. Então, mas foi uma coisa assim, que depois a gente ficou rindo, porque era uma expectativa que a gente tinha desse atleta jogar com a máscara, e não aconteceu. Mas, enfim, tem tantas outras máscaras que os atletas jogam, enfim. E certamente vocês vão ver máscaras aí no Mundial agora que foi confeccionado por nós. Tem uma máscara aí no Mundial que foi a gente que... Que legal. Já lancei. Já tem coisa nova aí, né? Já lancei. Tem uma máscara aí do Mundial.
mundial que foi a gente que confeccionou. Eu, Dr. Guto, a gente... Pô, legal, maneiro. Impressionante como é que é totalmente ligado e as pessoas não têm a menor é uma importância ideia disso. Né? E a gente que vive isso lá no dia a dia, que gosta do esporte, gosta de futebol, gosta de trabalhar com esporte, é fantástico. A gente vive isso também, né? É muito gostoso, digamos assim. Isso aí, doutor Bruno. Obrigado aí pela... Eu que agradeço a resenha. Muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu que agradeço. Satisfação enorme, meu irmão. Valeu, Otávio. Obrigado aí, satisfação enorme aí também. A gente, de repente, mais pra frente, vê outras aí, né? Muito legal poder receber um profissional de fora e mostrar pro pessoal, né, a importância que é. E como nós falamos, muita gente não tem conhecimento. Mas que isso fique de lição, de aprendizado pra gente aí, que é importantíssimo. Às vezes até muito mais do que o atleta em si jogar ou treinar, né? Perfeito. Vai além das 4 linhas, né? E a gente vê no futebol ali também. Com certeza. Né? Você é o cara que Com certeza. A craque da preparação física e o craque do futebol ali. Vai dar várias aulas aí. Vou começar a botar a galera no aquecimento, ó, vamos escovar o dente, entendeu? Vou começar por aqui, vou começar o dente mais. Deixa eu ver como é que escovou o dente hoje. É verdade. Pô. É isso, galera. Ó, tamo junto. Não esquece de seguir. Curte lá, compartilha. É nóis, hein? Valeu.